Seja muito bem-vindo ao Teste AB, o podcast da agência Macários. Eu sou o Natan Madeira E eu sou o Marlon Delis. e hoje a gente vai falar de tráfego para perpétuo. O que que é, o que que come, como faz. Então eu quero começar perguntando aí para o Marlon, o que que é tráfego para perpétuo? Perpétuo, ele é uma estratégia de vendas onde a gente vende todos os dias, a gente vende continuamente, vende perpetuamente. Então foi da onde surgiu esse nome. O objetivo, óbvio, é você conseguir fazer vendas todos os dias. Quando a gente está falando de digital, algumas pessoas preferem muito mais o perpétuo do que o lançamento por toda a fadiga que o lançamento gera, né? E o perpétuo, apesar de gerar muito trabalho, você trabalha muito um dia, trabalha muito outro dia, você consegue fazer menos coisas do que você tem que fazer num lançamento. Muitas pessoas hoje preferem ter o perpétuo, estão tentando fugir do lançamento, mas já aviso, se você tem um perpétuo, está tentando fugir do lançamento, seu perpétuo não está sendo totalmente explorado. Boa, a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu gosto de trazer a questão da previsibilidade, né? Enquanto o lançamento, muitas vezes você vai trabalhar 30, 40, 2 meses para a coisa acontecer, no perpétuo ela acontece todo dia. Então, todo dia você consegue fazer um ajuste, todo dia você consegue fazer uma melhoria. É aquela do trocar a roda com o carro andando, mas no bom sentido. O lançamento, se você alguma etapa você fez errado, ou você trouxe o lead desqualificado, muitas vezes você só descobre na abertura do carrinho. Aí abre o carrinho, não vende nada, e aí foram 45 dias, 2 meses de trabalho que são jogados fora. Claro que a recompensa do lançamento muitas vezes ela vai ser incomparável. Dificilmente num perpétuo você vai conseguir numa escala fazer um ROI 10, 20 e no lançamento a gente sabe que isso dá para ser feito, mas o perpétuo tem essa vantagem da continuidade. E aí antes da gente caminhar, me fala um pouquinho, Marlon, de como você enxerga a estrutura. Qual que é o fluxo do perpétuo que você vê como mais comum? O fluxo do perpétuo mais comum, ele é um criativo, página de vendas, checkout. No checkout a gente tem pelo menos dois order bumps e após a compra a gente tem pelo menos um upsell ou cross-sell. Então essa estrutura, na verdade, tem que ser o mínimo viável quando a gente está pensando num perpétuo. Tá? A gente deixa de ganhar muito dinheiro quando a gente não tem um segundo ou terceiro produto. Bom, Esse é o ideal. esse conceito é ideal para a gente entender o porquê que o perpétuo é tão bom, né? Enquanto o order bump, ele é aquele acréscimo no produto, ou seja, a pessoa vai lá comprar um treinamento e você está entregando para ela ou um outro treinamento, ou você está entregando para ela um e-book, uma ferramenta. E o upsell é aquela pós a venda. Então, enquanto o order bump a pessoa compra junto, é como se fosse o tênis e você adicionar no carrinho uma meia, no upsell já seria você comprar outro produto que, ainda na analogia, poderia ser um short, um casaco, algo que compôsse um produtão, né, uma compra completa, mas que na verdade eles são independentes. Então, toda vez que você vai fazer um perpétuo, é muito importante que você tenha outros produtos para vender, porque isso é o que a gente chama de aumentar o seu LTV, cliente comprando de você. Isso é muito bom, porque com isso você consegue aumentar o seu ticket médio e você consegue aumentar também seu lucro. A gente pode aprofundar isso mais à frente, mas só para ter esse entendimento já de cara do que é o order bump e do que é o upsell. Não é isso? Exatamente. Uma coisa que eu vejo que muita gente se confunde, e aí eu queria trazer um pouquinho isso para cá também, é sobre a diferença entre o que é uma venda direta e o que é um perpétuo. Eu vou trazer o conceito que eu gosto, e aí eu quero que você considere aí, fale o que você acha também. Mas eu considero a venda direta aquele conceito bem do fiz um anúncio, mandei para a página de vendas, comprou, comprou, não comprou, recebe um remarketing para comprar. Não tem outros elementos como uma distribuição de conteúdo, iscas digitais, e o perpétuo já seria isso com iscas digitais, e-book, ferramentas, planilhas, videoaulas, mais a distribuição de conteúdo para aumentar ali o nível de autoridade de consciência. Você considera o perpétuo e a venda direta isso também? Tem algo a acrescentar? A gente poderia até colocar isso no passado como uma verdade, assim.
Mas hoje todas as estratégias, elas dependem muito do por trás ali, da distribuição de conteúdo, da entrega de iscas, enfim. Se a gente não fizer esse tipo de material, a gente certamente não está explorando tudo que a gente pode. Então, mesmo que a gente pense que eu tenho uma oferta direta, eu não vou produzir conteúdo, porque o meu produto ele já entrega o conteúdo, tem uma aula para a pessoa comprar, enfim, tudo mais. Mas acaba faltando algo sempre. Então, às vezes, é uma coisinha que você deixou de falar ali, um conteúdo que você deixou de apresentar na oferta direta, que não gerou um bom resultado. Então, quando a gente pensa no todo, atualmente, é interessante a gente pensar na oferta direta como um perpétuo, que traz ali toda a parte de conteúdo por trás, distribuição, traz a parte de entrega de isca, traz a parte da venda muito forte do funil de e-mails, a esteira de produtos. Então é interessante ter esse olhar. Então, eu concordo que lá no passado a gente poderia sim dar essa separação, mas hoje ela está muito mais unida. Assim. É o que a gente sempre fala, né? Você falou isso no começo, eu acho que isso é uma verdade muito grande. É entender que cada estratégia, quando você usa ela de uma forma e única só com ela, você está perdendo a oportunidade. Se você faz hoje perpétuo e não faz lançamento, você está perdendo a oportunidade. Mesma coisa ao contrário, se você só faz lançamento e não faz perpétuo. Se hoje você não tem na sua esteira de produtos algo como um produto high ticket, um produto que é um ticket mais alto, uma mentoria, uma pós-graduação, você também está perdendo a oportunidade. Então, cada vez mais o mercado digital está ficando sofisticado. Ou seja, cada vez mais é importante você ter múltiplas ofertas, porque dessa forma você consegue ganhar o jogo. Porque o lead, ele vai ficando mais. Isso é normal, tem mais pessoas entrando no mercado do que era antigamente. Então, você ter vários momentos, várias formas de vender é o ideal para você ter um negócio digital saudável. É isso que a gente enxerga, né, Marco? Exatamente. Boa. E agora falando um pouquinho do. Vamos falar um pouquinho de isca. O que normalmente você recomenda para alguém que está começando um perpétuo? Vamos pensar num passo a passo de alguém do zero. Por onde ela começa, o que ela tem que dar importância. Uma pessoa no passo a passo do zero, primeiro ela tem que definir qual é o produto dela. Então, a gente sempre pede produtos de 97 até 197 reais, como esse primeiro produto, para uma pessoa que está começando recente. Por quê? Porque é mais fácil validar, você precisa de menos investimento e você consegue validar a promessa deles muito mais fácil. Ou seja, você consegue, posterior a isso, pegar um outro produto que você tinha colocado ali como oferta principal e já colocar ele como um order bump ou como upsell, ao invés de você utilizar todos eles como porta de entrada. Então, no início, a pessoa tem que ter um produto de 97 ou de 197 para que esse produto seja validado mais rapidamente. É importante isso do preço, gente, porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas meu produto vale muito mais. Que bom, porque se ele vale muito mais, ele vai ser muito mais Vai ser fácil de vendido vender mais rápido. por um preço menor. Então, é o entendimento do que dá para vender produto no perpétuo de qualquer valor, tá? Eu tenho, a gente até R$ 2.000 eu posso te garantir que dá para vender, porque eu já vi acontecer, já fizemos, então isso funciona. Agora, vender um produto de R$ 2.000 demora muito mais do que um de R$ 100, do que um de R$ 200. E às vezes você no começo você não vai ter fôlego, e quando eu digo de fôlego, eu digo de dinheiro para investir, para aguardar uma venda. Será que você ficaria confortável de investir daqui a pouco R$ 3.000 para sair uma venda de 2.000? Provavelmente isso daí geraria um desconforto muito grande. E quanto a gente está falando de uma venda de R$ 100, você investir 200 para vender uma de 100 não é um desconforto tão grande. Ainda mais sabendo que daqui a pouco pode investir mais 10 e ter a segunda venda. E aí você investiu 210 para ter duas vendas. E assim a gente vai andando no perpétuo. Então, o jogo é muito também um jogo mental. Porque a verdade é que quando a gente fala de qualquer estratégia, o tráfego ele é muito importante. Claro que ele é muito importante, mas o tráfego ele vai apontar os problemas. Então, se o tráfego aponta
que a sua página de vendas não está levando pessoas para o checkout, não tem como o tráfego resolver isso. Ah, mas o público está desqualificado. Não, muitas vezes o público que chegou na página de vendas ele está qualificado, só que a mensagem na página de vendas não está boa. Então, olha quantas coisas estão envolvidas. Quando você tem um produto muito caro, fica mais difícil você validar isso. Quando você tem um produto mais barato, você vai ter um volume de vendas maior. Então, vai ficar mais fácil validar. Por isso que a gente recomenda ter esses produtos mais baratos para começo. Mas nada impede de você ter um produto alto no perpétuo. Tem muita gente que confunde e fala, mas meu produto é R$1.000, por isso que eu não faço perpétuo. Não, seu produto é R$1.000 e você poderia estar fazendo perpétuo. Você não faz por algum outro motivo, alguma outra crença. Mas não pode ser a crença do valor. Aqui, que existem algumas formas diferentes de iniciar um perpétuo. Então, iniciando um perpétuo do zero, foi aquilo que eu trouxe de começar um produto 97, 97. Eu não preciso necessariamente começar um perpétuo do zero. Eu posso criar o meu produto no preço que eu quiser e eu tendo uma base, eu posso vender para minha base. Ou seja, eu posso começar já um perpétuo com taxa porque aquele produto já está validado, a proposta já está validada. Então, não, eu já saí do zero. Então, já validei minha oferta, já validei meu produto e agora eu vou escalar mais, vou investir para que aconteçam as vendas. E aí o seu produto pode ser de qualquer valor, pode ser até de R$5, se for o caso. Muito Ou bom, mais. muito bom. É como a gente falou, né, gente? Assim, vamos pensar, e isso eu sei que é uma analogia complexa, mas vamos pensar, por exemplo, na venda de uma casa. Não é feito um marketing de conteúdo para vender uma casa. E você pode vender uma casa de qualquer valor, né? Tem casas aí, o que vai vender a casa? É ter a oferta, o público que quer a oferta e aquela oferta fazer sentido. Então, dá para vender tudo no perpétuo. Até porque se não fosse assim, não existiria o mercado tradicional que vende casa, carro, moto. Então, o que você precisa entender é que, assim, sempre tem que ter essa solução. E aí, para ajudar nessas vendas, principalmente, fiz uma comparação com uma casa, mas a casa você entra para morar. Um curso, não. Então, o grande diferencial dos cursos é que o valor ele tem que ser mostrado muito na solução do problema. Então, ou você está mostrando para a pessoa uma oportunidade dela mudar de vida, ou você está resolvendo uma dor dela. Isso daí é fato. Você tem dois caminhos geralmente para seguir. Vou dar exemplos para ficar mais claro. Emagrecimento, você resolve uma dor. Renda extra, uma oportunidade. Então, geralmente você vai estar nesses dois universos, ou dor ou responsabilidade, ou oportunidade. E o que você precisa é conseguir que o seu produto seja claro para aquela pessoa que vai alcançar aquele resultado. Quando você tem isso, você consegue vender um perpétuo de qualquer valor. Qual que é o problema disso? O problema disso é, muitas vezes o seu produto faz isso, mas você não consegue comunicar isso nem nos seus criativos e nem na sua página de vendas. E aí você não consegue vender. Então, muitas vezes, eu falo isso tranquilamente, a gente na agência Macarios é uma agência de tráfego. A gente não é só uma agência de tráfego, a gente é uma agência de performance. E a performance está em identificar o que não está performando bem e orientar para performar melhor. E praticamente todas as vezes, quando você coloca uma estrutura de tráfego correta, você mostra todos os problemas. Você mostra o CTR baixo, você mostra a página que carrega lento, você mostra a página que não leva para o checkout. Então é importante ficar claro que é sempre um aglomerado e não uma única coisa só que vai resolver o seu perpétuo. E falando de problemas, identificando problemas, eu queria trazer aqui para vocês algumas métricas que a gente traz e trabalha muito no Perpétuo, que a gente vê como um padrão de mercado e que normalmente, quando essas taxas estão abaixo, existe algum problema. Tá? Então, começando aqui com a velocidade da página ou carregamento da página. Primeiro, é importante explicitar aqui que o carregamento da página não é só a velocidade que a página carrega, e sim o tempo e o número de pessoas que esperam para que essa página carregue. Tá? Então, 80%. Esse é o mínimo ideal. O que isso significa na prática? Que 100 pessoas clicaram no seu anúncio e 80 chegaram até a sua página. Dessa página de vendas, quantas pessoas foram para o checkout? O ideal é que sejam pelo menos 30%.
Ou seja, a cada 100 pessoas que chegam na sua página de vendas, pelo menos 30% tem que ir para o seu checkout. Aí aqui a gente tem um parênteses muito grande. Por quê? Porque a gente fez alguns testes aqui e percebeu que quando a gente coloca um e-mail, solicita um e-mail para a pessoa avançar da página de vendas para o checkout, essa taxa ela reduz quase pela metade, ou até mais, né? A gente é 30%, a gente fica ali 12, 13% de pessoas que avançam do checkout para a da página de vendas para o checkout. Mas o que que isso acontece na prática? A gente tem uma conversão muito maior da página de vendas, quando a pessoa bota ali nome, e-mail e telefone, porque a gente faz isso para ter o checkout populado, mas também faz isso para ter uma recuperação de vendas. Então a gente sabe se a pessoa chegou ali no checkout, não comprou, a gente já começa a trabalhar com e-mail, com WhatsApp e tudo mais. Ou até mesmo se ela imprimiu um boleto e não pagou ainda, a gente consegue também estar fazendo essa recuperação. A taxa de checkout para a venda ela tem que ser de 10%, ou seja, a cada 30 pessoas que chegam no seu checkout, pelo menos 3 tem que comprar. Tá? Então, quando a gente pega isso no aglomerado total, a gente deixa alguns pontos de lado, né, mas a gente consegue identificar ali página de venda checkout, checkout compra, mas no final a gente sempre olha a taxa de conversão da página de vendas, que normalmente essa taxa tem que estar ali entre 2% e 5%. Isso é um número ideal. Tá? Então, 100 pessoas chegaram na sua página, de 2 a 5 compras que você precisa ter. Então, essas taxas, elas trazem para a gente uma visão muito ampla do que está faltando na hora da gente otimizar uma campanha. Está abaixo de 80% do carregamento da página. Vamos verificar se a página está lenta. O avanço para checkout está abaixo de 30%. Vamos melhorar a copy da página. Checkout está com uma taxa de conversão abaixo de 10%. Provavelmente é o preço ou forma de pagamento. Ou, aí entra os queridinhos e vilões ao mesmo tempo. Order Bump e Upsell. O Order Bump, se a gente colocar ele mal estruturado, ele tem um poder muito grande de matar a sua venda. E o que é um Order Bump mal estruturado? Outro dia a gente foi fazer uma avaliação aqui de uma consultoria e tinha lá no Order Bump, meu produto principal é 297, tenha mais um ano de acesso ao meu produto. O produto estava sendo vendido por R$ 49. Cara, por que essa pessoa está vendendo um produto de 297 e está vendendo mais um ano de acesso por R$ 49? Ele acabou de matar o produto principal. Então a pessoa quando chega ali e tem essa visão, o que começa a acontecer? Ela fala, esse produto não vale o quanto ele está dizendo que vale. Então esse Order Bump acabou de matar a venda do produto principal. Então, o Order Bump ele é muito bom para aumentar o seu ticket médio, mas ele também pode matar a sua venda, tá? Então, o Order Bump, uma taxa boa é de 30% e esse Order Bump normalmente ele tem que ter 10 a 15% no máximo, estourando já muito o valor do produto principal. Então, ele tem que ser a balinha. Imagina que você foi na padaria, está passando no caixa e vai comprar ali um pirulito, uma bala para o seu filho, tá? Então, ele tem que ter esse valor assim, bem baixo que não faça com que a pessoa desista da venda. E, só para complementar agora, falando de upsell, a gente tem algumas variações aqui em upsell, porque upsell é a próxima venda, mas também pode ser uma venda mais cara, ou pode ser uma venda complementar, ou pode ser uma venda mais barata. Então, essa taxa ela varia um pouco. Então, a gente gosta de trabalhar entre 5% e 15% para englobar todos os produtos ali que vão no upsell. Lembrando sempre, né, pessoal, que essas taxas elas são modificáveis de nicho para nicho, de público para público, e o importante é que você consiga ter uma lucratividade na sua prateleira, esteira, sua cadeia de produtos. Então é importante que você consiga ter essa clareza, porque essas taxas elas são referências para você que está começando. O objetivo, e sempre tem que ser esse objetivo, é você aumentar todas as taxas. Quando você aumenta todas as taxas, você aumenta a lucratividade. Ainda falando agora do perpétuo, eu separei aqui algumas etapas, e aí eu vou falar as etapas, e aí o Marlon pode comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Sempre que eu vou explicar o perpétuo, eu enxergo que a gente tem 4 etapas.
Que etapas são essas? Primeiro, a gente precisa criar um público que vai ser um público que vai nos conhecer, né? Um público de autoridade, que vai gerar autoridade. Depois a gente vai aumentar a consciência desse público sobre nós, que nós somos a melhor solução. E aí nós, o nosso produto, enfim, é a melhor solução. Depois a gente vai chamar essa pessoa para fazer a venda, para converter em venda. E por último, quem não converteu, a gente vai estar fazendo um remarketing. E o remarketing ele é geralmente para quem caiu ou na página de vendas ou no checkout. A gente faz o remarketing dessa parte. São 4 etapas. O que você acha? Você acha que essas etapas são bem assim divididas? Como que você enxerga mais isso daí? Nossa, é exatamente isso, não tem muito o que mudar se a gente olhar de uma forma macro. É isso, e a gente tem dentro de cada uma delas muitas subetapas. Então, pensando de uma forma mais macro, é realmente o que a gente tem que pensar. Primeiro, construir a audiência e até o final lá de fazer o remarketing. Boa. Sobre construir audiência, uma coisa que é uma grande dúvida do pessoal, assim, mas eu vou falar que é como a gente consegue enxergar e fazer da melhor maneira. É com conteúdos em vídeo. Por que com conteúdos em vídeo? Porque o conteúdo em vídeo a gente consegue, dentro lá da plataforma de anúncio, a gente consegue compilar as pessoas que viram o conteúdo. Lá no Meta a gente consegue colocar as pessoas que viram X% do conteúdo e no Google a gente consegue fazer as pessoas que viram, passaram por aquele vídeo. Ainda não tem a questão do percentual por lá. Mas esses vídeos eles não vão ter a CTA. Relembrando que a CTA, que é a Call to Action, eu vou estar fazendo esse vídeo somente para aumentar, para criar esse público que eu vou anunciar na segunda etapa, que seria a etapa, aqui a gente está falando de um funil de conteúdo, que seria a etapa de aumentar a consciência e a autoridade. E aqui eu gosto de fazer uma explicação. Muita gente confunde consciência com autoridade. E são coisas diferentes. Consciência não precisa ser você que vai aumentar o nível de consciência do cliente. Por isso que os defensores do perpétuo, quando eles vão querer atacar o lançamento, eles falam: é ótimo, fulano vai lá, faz aquele evento gratuito, depois eu com o meu perpétuo vou lá e capto essa pessoa porque eu estou com o carrinho aberto o tempo todo. E isso é uma verdade. Você não precisa ser quem vai conscientizar o seu cliente. Hoje, independente do que você vende, e pode fazer esse exercício mental, existe uma pessoa pronta para comprar de você. O que você tem que aumentar é a autoridade. Você tem que ser a única opção para essa pessoa. Por isso que a gente bate muito em mecanismo único, em solução única. Porque se você vende igual a todo mundo, por que a pessoa vai comprar de você e não do seu concorrente? Então, tentar sair dessa concorrência com mecanismos únicos, formas de fazer diferenciada. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que ela é professora de inglês, só que ela é coaching também. E ela criou um método que ela faz a pessoa falar inglês desde a primeira aula, fazendo desbloqueios de coaching. Ou seja, ela entra no comportamento da pessoa para ensinar inglês. Ela é única. Pelo menos no nicho dela, não é comum. É comum o pessoal ensinar técnica de inglês e tudo mais. Então, olha como que você se transforma em único. E aí você tem que observar o que faz o seu método ser único para você conseguir aumentar a sua autoridade e as pessoas quererem comprar de você. Se você fez essa primeira parte, esses primeiros 2 blocos bem, você vai conseguir chegar na etapa de conversão, ou seja, na etapa de fazer a pessoa te pagar, muito, muito, muito mais fácil. Porque quando a pessoa ela recebeu um anúncio seu de oferecendo o produto, ela vai falar: opa, o Marlon realmente já me mostrou que ele é capaz, ele já me mostrou que ele consegue fazer, ele já me mostrou resultados que ele gera, então é uma consequência à venda. Fica mais fácil quando a gente faz esses conteúdos que aumentam a autoridade. Concorda, Marlon, com isso? Totalmente, totalmente. A autoridade não é você que faz, são as pessoas que fazem. Muito bom. E a última etapa depois da conversão ela é a etapa de remarketing, que na verdade ela não é a última etapa, ela anda junto com a de conversão. Basicamente o remarketing é o quê? Aquelas pessoas que viram a página, só que não compraram. E, gente, vai ser a maioria das pessoas, tá? É um funil, então fiquem em paz quanto a isso. O que a gente vai fazer com o remarketing é uma tentativa de convencer essa pessoa a voltar e comprar. É como se fosse aquela questão
da pessoa que entra numa loja, não compra, mas aí 2, 3 quarteirões depois da loja tem ali alguém com uma placa falando da loja ou entregando um panfleto. Isso seria grosseiramente um remarketing. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar comunicando com essa pessoa e tem um grande segredo no remarketing, que são os estímulos, com outros estímulos, para que ela seja convencida a comprar. Aí eu queria que o Marlon falasse um pouquinho sobre essas fases do remarketing, como que é estruturado isso aí na agência Macarios. Aqui na agência, a gente, antes de estruturar isso, a gente tenta entender, né? A gente faz um trabalho de empatia, de meditação, de entendimento de como que a pessoa vai se comportar quando ela tentar fazer aquela compra. Então a gente entende que quando a gente vem do lançamento, a gente sabe que a maior parte das pessoas hoje compram no segundo e terceiro lançamento. Quando a gente vai no perpétuo, a gente sabe que as pessoas elas compram normalmente ali em até 30 dias. Se ela não foi reimpactada nesses 30 dias e de forma diferente, ela provavelmente não vai comprar o seu produto. Tá? Então, o que nós fazemos ali? As quebras de objeção em momentos diferentes. Tá? Um exemplo. Se uma pessoa entrou no meu checkout e agora não comprou o meu produto, eu mapeio esse público, eu faço um público de 7 dias para esse tipo de pessoa que chegou no meu checkout e não comprou o meu produto e dou a seguinte proposta para ela: finalize a sua inscrição. Tá? Então, todo mundo que chegar no meu checkout nos últimos 7 dias, ele vai falar: finalize a sua inscrição. Por quê? Eu sei que a pessoa foi no meu checkout nos últimos 7 dias. Passou desses 7 dias, eu já tenho uma outra proposta. Olha, eu tenho um bônus aqui muito especial para quem aderir agora vai conseguir ter acesso ao desafio Desbloqueio XYZ, onde você vai conseguir o seu dinheiro de volta em 7 dias, em 10 dias, em 14 dias. Tá? Depende da sua proposta. Depois desse período de 14 dias, a gente já começa a fazer um movimento diferente, onde a gente começa a entregar. Olha, você tem uma garantia de 7 dias, mas como eu sou muito legal, eu vou te dar uma garantia vitalícia. Tem gente que faz isso, né? Vou te dar uma garantia vitalícia. Se você não tiver o resultado esperado, você pode a qualquer momento solicitar o seu dinheiro de volta. E, por último, ali, normalmente de 21 a 28 dias, a gente trata um pouco de tudo isso, mas a gente costuma trazer também muitos depoimentos. Então, os depoimentos, só para deixar claro aqui, a gente normalmente tem uma campanha separada rodando para todos os tipos, todos esses trechos, um tipo de depoimento diferente. Então, a gente mapeia qual é o meu melhor depoimento e entrega para cada uma dessas fases para que a pessoa compre cada vez mais rápido. Tá? Os seus depoimentos, eles são quebras de objeção. Todas essas fases que eu citei aqui agora são quebras de objeção. Então, formas de quebrar objeção: preço, desconto, forma de pagamento, mas, acima de tudo isso, está a transformação. Então, o depoimento ele vai em todas as fases. Só quem pode falar que foi transformada foi uma pessoa que, de fato, foi transformada. E as palavras dessa pessoa são sempre melhores do que as suas. Então, a gente trabalha isso ali no funil de remarketing ou de retargeting, como algumas pessoas gostam de falar, mas é isso que a gente faz nos últimos 30 dias. Passou esses 30 dias, no Perpétuo, a gente gosta de unir o melhor dos dois mundos, né? A gente costuma fazer picos de venda. Então, a cada 45 dias, 60 dias, no máximo, a gente faz um pico de venda. O que é esse pico de venda? É um lançamento. Um lançamento, uma sala secreta, normalmente no Zoom, uma aula no YouTube, alguma coisa onde você vai estar visível para a sua audiência de forma pública e você vai dar uma aula explicitando um determinado assunto e vai ali fazer um pitch. E normalmente quem é que vai assistir essas aulas? Quem foi impactado e já está fora desse funil ali dos últimos 30 dias que ele ainda não fez a conta, tá? Sobre esse funil, o segredo, pessoal, é você realmente buscar novos estímulos. Então, eu vou dar exemplos aqui que, eu preciso fazer todos esses? Não. Mas quer ver um estímulo que você pode usar lá no final do funil? A gente recomenda isso sempre lá na última semana dos 30 dias. Um desconto, por exemplo.
Pensa que você tentou convencer a pessoa, mostrou depoimento, mostrou um monte de coisa, mas ela não está com dinheiro para comprar. Só que tem pessoas e a maioria delas, por isso que desconto funciona tão bem, que quando você dá uma oportunidade, principalmente você, vamos dizer que seu produto é R$ 300, você está sempre ancorando no 300, falando, falando, falando. E aí você chega e fala assim, cara, uma oportunidade agora. Se você fechar agora, eu vou te vender por 260. Você vai estar mostrando para ela que é uma oportunidade. Então, além de tudo que você já provou para ela, o desconto pode ser uma ótima forma. E isso não está queimando. Muita gente fala assim: ah, mas aí eu vou queimar o preço do produto. Não, porque isso você vai estar mostrando para uma pequena parcela, que são das pessoas que passaram pelo funil inteiro, inclusive mais da metade do funil do remarketing, e não compraram. E daqui a pouco, com aquele desconto, você vai conseguir que elas comprem. Outras coisas também que você pode fazer, ah, não quero dar desconto, tudo bem. Se você tem outros produtos, oferece dar um outro produto grátis se ela comprar naquele momento. Só que tudo isso você tem que fazer em criativos que sejam somente hoje, somente essa semana, sabe? Coisas que a pessoa entenda que é uma oportunidade única. A gente chama, não é o que eu estou falando para fazer, mas a gente chama muito de OTO, né? One Time Offer, que é você fazer uma oferta que só vale por uma vez. E isso é muito bom quando você tem esse funil longo de remarketing. Outra coisa também que dá para fazer é você mostrar mais pedaços por dentro do curso. Além de mostrar o curso por dentro, que é um criativo que funciona muito, principalmente se você tem um curso bem estruturado, outra coisa que funciona bastante é você pegar ou uma aula completa ou um pedaço de uma aula da parte que seja muito interessante do seu treinamento e entregar isso para a pessoa ver, para ela ter uma real degustação do que ela vai encontrar lá dentro. Então, são coisas aqui, eu acabei de citar algumas formas de estímulos que você pode fazer para conseguir vender mais no seu perpétuo. Então, é pensar um pouco disso daí, tá? E aí, Marlon, eu queria, antes de... Você quer complementar alguma coisa disso aqui? Sim, sim. Pode falar. Tem muita gente que acha que acaba aqui o remarketing, né? Mas não. Imagina que uma pessoa passou por todo o seu funil, não comprou o seu produto. E agora, o que eu vou fazer? Essa pessoa já era, eu já fiz o lançamento extra lá, uma aula secreta, ela não comprou. Cara, se ela não comprou, foi porque ela não quebrou uma objeção. Então, se você mapeou essa objeção, provavelmente você pode solucionar essa dor, já que essa pessoa está buscando alguma coisa que você pode resolver no seu produto, tá? Então, você pode ter um outro produto que resolva aquela dor. Então, a pessoa está ali, 60 dias de remarketing, foi impactada e não comprou. Você pode simplesmente, nesses 60 dias, oferecer um produto diferente para ela. Então, você pode pegar um público ali que interagiu com o seu checkout, por exemplo, nos últimos 180 dias, exclui quem interagiu nos últimos 60 e faz uma oferta diferente, um produto diferente para aquela pessoa. E aí, se a objeção foi o preço, um produto mais barato. Se a maior objeção foi a dor, pega o produto que resolve aquela dor. Se a maior objeção foi que você não estaria ao vivo, você entrega um ambiente ao vivo. Então, você vai ter que mapear, de fato, qual é o problema para você estar oferecendo ali um plus nesse novo produto, tá? E entra o upsell também, complementando aqui, né? O remarketing, ele funciona também para outras vendas, né? Já que eu acabei de falar de um downsell, eu vou falar de upsell. Se a pessoa entrou no seu funil e comprou, você pode e deve utilizar o seu tráfego para impactar essas pessoas que compraram para poder estar fazendo seu upsell, sua nova venda. Muito bom, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho, e muita gente tem dúvidas sobre essa rotina. Eu vou pedir para você falar sobre a rotina da agência Macarios quando está rodando um produto de perpétuo, que as pessoas podem pegar para elas mesmas entender a rotina que elas têm que ter. Então, você pode falar um pouquinho? Eu sei que, assim, no macro, as nossas rotinas são sempre ter testes, coletar dados, metrificar e otimização diária. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais de repente, ali do que é o 80/20, o que mais faz diferença no perpétuo dessa otimização de tráfego do dia a dia. Beleza, vamos lá. Na otimização diária que nós fazemos, a gente sempre olha os pontos específicos que a gente já citou. Como é que está a velocidade da página, como é que está o avanço da pessoa da página de vendas para o checkout, do checkout para a página de vendas, como é que estão as taxas
de downsell e de upsell, a gente busca sempre estar melhorando essas partes. Então, por exemplo, se a nossa página está lenta, a gente vai buscando novas possibilidades, entregando novas possibilidades para o cliente para que ele possa estar melhorando a sua página de venda. A gente começa a buscar fazer testes A/B, solicita novas páginas, novas copies, para que a gente teste uma melhor copy para avanço no checkout. Se o checkout está vendendo um pouco, está com a taxa de conversão baixa, a gente pede para incluir algumas coisas no checkout. E aí, eu vou entregar aqui, parece muito bobo, mas é um ouro, tá? Depoimento. Quando você pega um checkout da Hotmart, por exemplo, tem um cantinho na direita ali onde você pode botar um depoimento. O depoimento, ele é uma coisa altamente estratégica. Então, quando você for colocar um depoimento de alguém, você tem que pensar, quem é o meu melhor cliente? E o seu melhor cliente não foi aquele que confiou em você lá no início, tá? O seu melhor cliente é uma pessoa que pode ser referência para você. Então, se você, por exemplo, vendeu para a Xuxa, mano, você bota lá o depoimento da Xuxa. Comprei o depoimento aqui e a Xuxa vai fazer com que você venda mais. Uma outra coisa que você bota no checkout é um checklist. Normalmente os checkouts agora de todas as plataformas tem a possibilidade de colocar uma thumb ali em cima. Nessa thumb você tem que colocar todas as informações possíveis. O que são todas as informações possíveis? Qual é a promessa do curso? O que você vai ensinar dentro do curso? Normalmente isso é feito através de uma descrição de módulos, o preço do curso e o valor parcelado. A pessoa, quando ela visualiza isso, novamente, ela tem muita chance de comprar. Tá? Isso vai martelando na cabeça dela. Então, o checkout, quando a gente otimiza dessas formas, ele melhora muito. E aí, o order bump, como é que a gente otimiza? Fazendo esse mesmo checklist lá no order bump. Adquira o order bump XYZ de tanto por tanto nessa oferta especial. O que você vai ter dentro desse order bump? Então, você configura bem ali a descrição daquele produto. Tá? Quando a gente vai otimizar um upsell, a gente normalmente está vendo ali a taxa de conversão e a gente avalia isso também em cima dos valores. Então, quando a gente olha esse montão de coisas assim, a gente vai pontuando momento a momento coisas para a gente melhorar. Não, a gente não faz tudo de uma vez, a gente sempre pega o pior cenário ali, olha, isso aqui se a gente melhorar vai dar muito bom. Então, taxa de carregamento da página está muito baixa, está em 60%. Cara, a gente não está vendendo mais porque as pessoas não estão acessando a página. Vamos fazer mais pessoas acessarem. Tá? Então, essa é uma parte da otimização diária que a gente faz. A outra coisa que a gente faz é criativo XYZ. Esses três estão performando muito. A gente começa a entregar uma série de ideias para refazer aqueles mesmos criativos com outras pegadas em outros ambientes, para que a gente possa trazer mais gente, tá? Mais gente, mais pessoas. Então, criativo, a gente está sempre olhando qual é o criativo que mais converte para estar trazendo mais venda. Aí, qual é o criativo que mais converte? É o que mais converte, é o que mais não traz reembolso, é o que mais tem uma excelente taxa de conversão e normalmente esses caras não são os mais baratos. Então, eles são bem contrassenso. E uma outra coisa que a gente faz muito aqui, né? E aí pensando um pouco na rotina do cliente, a gente entrega para eles que toda semana a gente vai ter que ter pelo menos 3 novos criativos para a gente colocar no perpétuo. Foi o que a gente falou no início, né? O perpétuo, ele dá trabalho, mas ele não é um trabalho tão grande quanto no lançamento. Enquanto no lançamento, se a gente for fazer um lançamento hoje para investir em 50 a 100 mil, a pessoa vai ter que entregar de 30 a 50 criativos de captação para a gente. Agora, se a gente vai fazer um perpétuo, me entrega 5, na outra semana vai me entregar mais 3, na outra semana vai me entregar mais 3 e por aí vai. Ou seja, no período de 2, 3 meses, que é o período do lançamento, você vai ter um trabalho semelhante, mas muito mais dividido, muito mais pontual. Então, o cliente precisa estar sempre entregando essa parte. Uma outra coisa que a gente acompanha e pede para o cliente acompanhar é a pesquisa dos alunos. Né? A gente fez um outro podcast falando só sobre pesquisa, mas a pesquisa dos alunos ela é fundamental para a gente entender quem é que está comprando e a gente fazer otimizações no tráfego. Por exemplo, se a gente perceber que a gente achava que ia vender para todo mundo, mas quem compra normalmente é nível superior, não faz sentido a gente anunciar para todo mundo. Vamos tirar o nível superior das nossas campanhas, nível de ensino médio das nossas campanhas. Então a gente vai observando cada um desses pontos para poder estar fazendo cada vez mais otimizações.
E, mais uma vez, a gente entra pontualmente em cada um dos problemas. Então, a primeira parte do nosso trabalho, nosso exercício diário, é identificar o principal problema que você está tendo nas campanhas. Como é que a gente faz isso? Através de traqueamento. Muito bom. Acho que ficou claro, pessoal, que o Marlon quis dizer o lançamento ele acaba dando um trabalho acumulado em pouco tempo. Mas o perpétuo você consegue diluir esse trabalho. Então, trazer 3 criativos por semana não é algo complexo. E quando você vai ver, você trouxe vários criativos ao longo do ano. Outra coisa é, cada etapa ela tem que ter um foco para resolver. Então, se você está com um problema no carregamento, você tem que resolver aquele problema ali. Só que o que acontece naturalmente no começo de um perpétuo? Você tem problema em várias áreas. Então, você vai escolhendo as de maior impacto e vai resolvendo. E um problema infinito do perpétuo, e assim, gente, isso é infinito, tá? É criativo. Não dá para você, agora esse mês eu acertei um criativo, nunca mais vou fazer criativo. Isso não funciona. Os criativos eles têm uma saturação, eles realmente param de funcionar. Então não adianta achar que o perpétuo vai ser uma coisa que você vai configurar uma vez e ele vai ser automático. Inclusive, para fechar esse podcast, eu queria trazer, Marlon, alguns erros. E a gente pode comentar sobre esses erros. Eu separei aqui alguns erros que a galera mais comete. E como erro principal para mim é o pessoal que acha que o tráfego ele é o fim. E na verdade o tráfego ele é o meio. Ou seja, pelo tráfego a gente consegue identificar o que está bacana, o que não está bacana, qual ponto tem que melhorar. A gente não consegue com o tráfego, por exemplo, resolver tudo. Ele não é o fim. Então, conta um pouquinho aí pra gente o que você acha disso. Muitos erros acontecem, né? O principal erro, gente, é parte de criativo. Tá? Por que a gente colocou semanal? Porque a gente colocou mensal e a pessoa não entrega. Então a gente pede 3 e o pessoal entrega 1. E depois acaba que fala assim, poxa, essa semana vendeu menos. Sim, vendeu menos. A gente teve menos criativo para testar. Os criativos que a gente estava com performance pararam. E muitas das vezes a gente até consegue ressuscitar alguns criativos, mas nem sempre. Essa é a verdade. Tá? Então, o perpétuo ele é muito mais dinâmico. Então, a gente tem que acompanhar esse dinamismo. A gente tem que trazer isso todos os dias, toda semana. A gente tem que estar sempre fazendo algum tipo de teste diferente. Então, eu trouxe aqui a parte do criativo, mas teste de página, teste de promessa, ele também tem que acontecer na mesma frequência. Então, um outro erro que acontece é que as pessoas acham que vão fazer uma página de vendas e ela está perfeita e nunca mais vai ter que fazer outra. No caso, vai ter que fazer outra página de vendas. Tá? Com certeza. Checkout. Cara, eu botei um checkout XYZ, esse checkout aqui não está convertendo. Cara, muda o seu checkout todo, faz um teste A/B de checkout. Vou fazer um checkout sem nada, todo em branco. Vamos ver se ele converte. Vou fazer um checkout sem order bump. Tá? Vou trocar o order bump do meu checkout. Tudo isso é teste que a gente tem que fazer de forma contínua. É difícil trazer uma periodicidade, porque quando a gente está com alguma coisa funcionando, dificilmente a gente quer mexer, tá? Mas a gente sempre faz um teste por fora para que não aconteça da gente danificar o que já está funcionando. Então, outro ponto que é muito comum é querer fazer mudanças no que já está rodando. Cara, dificilmente fazer uma mudança no que já está rodando vai ter efeito. Na verdade, você pode danificar ainda mais. Vou dar um exemplo aqui. É muito fácil você pegar, fazer uma alteração de um texto numa página, numa URL, dar um enter lá e a sua página simplesmente travar, parar de carregar para o seu anúncio. Por quê? Não tem um porquê específico. Era simplesmente atualizei minha página, ele vai atualizando meu anúncio. Mas isso pode fazer com que a página fique um tempinho sem carregar corretamente. Isso pode deixar a sua página mais lenta, diminuir sua taxa de conversão ao invés de aumentar. A mesma coisa para trocar uma imagem. Então a gente sempre faz, literalmente, um teste A/B. A gente cria algo novo, totalmente do zero, diferente do que a gente está, mesmo que a gente está fazendo pequenas mudanças. Tá? Então, pequenas mudanças. Vou mudar minha headline. Cria uma outra página, muda a headline. Faz um teste isolado. Tá? Porque senão você vai comprometer todas as suas taxas. Isso é um erro muito, muito, muito comum de acontecer. E terceiro erro, acho que é o pior de todos, não mapear tudo que acontece. Então, eu tenho o order bump.
a pessoa não mapeia que está vendendo um order bump, não mapeia que está vendendo um upsell. Se você não mapeia o que está acontecendo depois, como é que você vai saber o que está gerando retorno? Né? Tem como fazer, mas dá um trabalho danadinho para fazer, né? Mas nada melhor do que isso você saber diretamente na campanha que você está olhando o que ela está convertendo. Com essa campanha aqui, ela não está gerando muita venda principal, mas ela está gerando muito venda de upsell. Então, o lucro dela está muito maior do que a campanha que está vendendo muito. Então, você tem que ter esse olhar ali, né, no gerenciador. Isso é por conta do traqueamento. E eu acho que esse é o outro era principal, mas esse aqui é principal também. Não ter novo estímulo. Cara, se você não tiver um novo estímulo, a pessoa chegar ali sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, você cria um efeito paisagem na cabeça dela, um efeito outdoor. A pessoa já sabe o que está no outdoor, já sabe a imagem. Se alterou uma letrinha ali, ela não vai ver, porque ela está achando que está vendo a mesma coisa. Então você tem que ter sempre novos estímulos no criativo. Acho que isso é de todos, assim, acho que esse é o principal erro ali, porque ele influencia muito na conversão. Boa. Eu vou trazer aqui alguns erros mais de mentalidade. Acho que o Marlon foi bem na parte técnica, mas eu entendo que um erro grandíssimo, grandíssimo no Perpétuo é você não ter metas alcançáveis. O que são metas alcançáveis? Você entender a realidade, entender que você está fazendo um negócio e que você precisa ter clareza sobre como é esse negócio. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui em relação a tempo. Se você está começando um perpétuo hoje, é natural que você vai pagar mais caro para uma venda do que daqui a 3 meses. Porque daqui a 3 meses você vai ter otimizado um monte de coisa. Então, é comum no primeiro mês você, por exemplo, empatar. Você não tirar lucro. No segundo mês você tirar um pouquinho mais de lucro. E no terceiro mês você começar a escalar. Então, cuidado com ir achando que você vai resolver sua vida em um mês. Não é assim que acontece, tá? Claro que a dedicação, o empenho, quanto mais rápido você vai solucionar, mas é natural. Dificilmente você vai conseguir colocar a sua melhor página, o seu melhor criativo de cara. É o que o Marlon falou da melhoria contínua. Outro erro muito grande também é o pessoal que fica muito com a visão. O mercado erra em falar ROI. Eu vou falar da forma certa, que é o ROAS. O que é o ROAS? É o retorno sobre o investimento em anúncio. Então, é muito comum a gente ter essa visão de que, se meu ROAS cair, eu tô com um negócio ruim. Só que, cara, não é assim. Todo negócio ele não vive de ROAS, ele vive de dinheiro no bolso. Então, eu vou dar um exemplo que, inclusive, a gente tem um exemplo aqui interno, eu não vou falar o nome para não mostrar nada, porque eu acho que isso não é uma coisa que se fala, mas tem um cliente aqui que ele tem um ROAS de menos de 2. Só que mesmo assim ele bota dezenas de milhares de reais de lucro por mês no bolso. Por quê? Porque ele entendeu que o ROAS dele é baixo, mas ele investe muito. Investe na casa dos 6 dígitos. E aí o que acontece? Não importa que ele está tendo um ROAS menor do que 2. Importa que o ROAS que ele tem hoje dá para ele um lucro de quase 6 dígitos. Então, olha como que o pensamento é diferente. Eu trouxe uma continha para ilustrar um pouquinho isso daqui, para você entender a diferença e como tem que ser seu pensamento. Dizer que você tem um produto de R$ 700, tá? E aí, para eu ter um ROAS 7, é muito simples. Se eu vender esse produto, investir R$ 100, vendi um produto de 700, tive um ROAS 7. Legal. Só que, se eu tiver um ROAS 2, é melhor ou pior? E aí muita gente que não entende esse conceito fala, é pior, 7 é melhor do que 2, 7 é maior do que 2. Só que não. Nesse exemplo, ao invés de vender o produto por R$ 100 e um produto de 700, eu aceito vender esse produto por R$ 350. Então eu faço 10 vendas, invisto R$ 3.500 para isso. Só que eu faturo R$ 7.000. Quando eu tiro o meu faturamento do lucro, sobrou R$ 3.500 no meu bolso, ao invés de R$ 600 do primeiro exemplo. Então olha como é muito mais poderoso você ter um ROAS menor, mas que você tem uma lucratividade maior. Então isso também é muito importante, porque as pessoas ficam olhando só para o ROAS e às vezes deixam de investir porque, diminuiu, não está mais 4. Meu ROAS sempre foi 4 e agora está 3. Qual o problema? Se seu ROAS estiver dando lucro, não tem problema nenhum ele ser mais baixo.
Então esse é um erro muito comum. E por último, para fechar esses erros mais mentais, é tentar pouco e desistir rápido. Se fosse fácil, se não desse trabalho, não tem como. Gente, eu não sou uma pessoa que eu acredito na lei do esforço, tá? Eu não acho que é sobre trabalhar muito. Eu acho que é sobre trabalhar inteligente. E muitas vezes você ainda não tem a inteligência suficiente sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu público. E por isso tentar pouco vai fazer você muitas vezes não chegar nessa inteligência. Vão ter pessoas que vão chegar muito mais rápido, mas via de regra, você vai, aquela expressão, né? Você vai roer um osso um pouquinho. Você tem que roer um osso um pouquinho. E se você desistir logo, não vai dar certo. Então, realmente, ganha quem persiste. Porque na persistência você vai descobrindo novos públicos, nova forma de comunicar, novo anúncio que funciona melhor. E aí você vai tendo essa continuidade, esse aumento nos ganhos. Acho que a gente conseguiu fechar bem o podcast com isso, né, Mar? Faltou só uma coisa, né, cara? A gente não poderia deixar de falar disso. É muito necessário quando você está fazendo um perpétuo que você esteja em múltiplas plataformas anunciando, tá? Por que disso? Quando a gente anuncia muito Facebook e a gente não está no Google, o nosso concorrente está pegando tudo que a gente está criando, né? Foi o que a gente falou sobre criar consciência. Então, tem alguém criando consciência para você e você também está criando consciência para as outras pessoas. Então, se eu estou anunciando no Facebook, eu vendo muito no Facebook, cara, independente se você está vendendo muito ou não no Facebook, você tem que estar no Google. Você tem que estar protegendo o seu nome, a sua marca, o seu produto. Como é que você faz isso? Campanha de rede de pesquisa e principalmente campanha de rede de display. Cara, não tem nada melhor para você vender do que a pessoa acabou de entrar na sua página de venda, saiu, foi para outro site, está a sua cara lá. Eu sei que você não finalizou a sua inscrição, finalize a sua inscrição agora. Então, tá no Google, certamente é um baita erro. Voltando na parte dos erros lá, acho que isso fica faltando para a gente falar, eu queria trazer aqui. Você precisa estar em múltiplas plataformas e principalmente no Google, tá? Então, é isso agora. Acho que a gente pode fechar esse podcast que a gente falou um pouquinho sobre Perpétuo, que, nossa, tem um caminhão de informação aqui. Eu acho que hoje, pelo que eu tô vendo aqui do tempo, é o nosso maior podcast e mesmo assim ainda tem muita coisa para falar. Só que é assim, né? A gente vai construindo o perpétuo no dia a dia. Então, o recado final é esse, sobre persistência, sobre continuar e fazer. E onde a gente pode te encontrar aí, Marlon? Onde o pessoal pode te encontrar? O pessoal pode me encontrar aqui na agência, todos os dias aqui praticamente. Brincadeira. Isso é uma coisa Mas importante. Para quem não sabe, a agência Macarius é uma agência presencial. Ela não é remota. Então, o Marlon tá ali. Na parede de trás tem vários funcionários e todos estão ali atrás, ali trabalhando nas campanhas dos clientes. Então, é um diferencial que a gente tem aqui na agência. a gente tem o meu arroba no Instagram, Marlon Fidelis, com 2 S. Tem meu canal no YouTube, tem o canal da Agência Macarius para você que está acessando aqui também. Tem nosso podcast no Spotify. Então, se você ainda não conhece, vá lá, escuta os outros podcasts que nós fizemos. Tem alguns trechinhos curtos, tem uns vídeos mais longos. E curte, comenta, compartilha. Todo comentário que você quiser trazer, sua dúvida será muito bem-vindo. A gente vai estar lá disponível para estar respondendo. Bom demais. Vocês encontram a Agência Macarius no arroba Agência Macarius _, tanto no YouTube quanto no Instagram. E vocês me encontram no Instagram, principalmente, a minha principal rede, com arroba Natamadeira, Natan. E ficamos por aqui. Vou reforçar o que o Marlon falou. Qualquer comentário aqui no vídeo, a gente vai responder. Então, coloque sua dúvida, coloque o que você não entendeu, ou coloque também o que você gostaria de ver nos próximos episódios. A gente está aqui semanalmente trazendo um episódio. Então, é isso. Ficamos por aqui.